Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam bem. Vamos para mais uma aula de geografia. Ó, tô acompanhando lá no canal quantas visualizações nos vídeos. Espero que os vídeos estejam ajudando a compreensão do conteúdo, porque é a forma que nós temos hoje para poder estar ajudando vocês, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser sobre dinâmica populacional brasileira. No livro de vocês vai estar a partir da página 66, 66. É bem legal, uma das matérias que eu mais gosto de estudar, para a gente entender como que funciona essa dinâmica da população, porque em alguns países tem tantas pessoas idosas. Por que que em outros países tem tantas pessoas tão jovens? Por que que alguns países tem tantas pessoas que estudam tanto e por que que tem outros países em que as pessoas não estudam tanto? Por que que tem alguns países onde as pessoas vivem até os 100 anos de idade, como por exemplo no Japão, que tem a maior população de pessoas acima de 80 anos do planeta. São milhões de japoneses com mais de 80 anos. E mais ainda, são mais de 60 mil japoneses com mais de 100 anos de idade. Por que que isso acontece? A gente vai começar a compreender e, principalmente, a gente vai começar a ter uma noção de como que isso funciona no nosso país. Mas antes da gente pensar nessa dinâmica populacional, vamos entender o total de habitantes que a gente tem. E hoje a gente vai falar muito sobre alguns conceitos, tá? Fiquem ligados, porque existem conceitos importantíssimos que vão nortear a nossa vida no conhecimento de geografia até o ensino médio, até quando vocês forem fazer o Enem e para o resto da vida, porque nos telejornais, vira e mexe, a gente acaba ouvindo essas informações. Então faz com que a gente seja ainda mais inteirado, que conheça mais, tenha mais cultura, que é um dos objetivos da educação. Pois bem, o país mais populoso do mundo é a China. Tem 1,409 bilhões de chineses. Para vocês terem uma ideia, isso é quase 7 vezes a nossa população. Depois da China é a Índia, com 1,339 bilhões, um pouquinho menos do que a China. Depois os Estados Unidos, com 324 milhões. Depois a Indonésia, com 263 milhões. E recentemente, olha só, esse dado do livro de vocês traz o Brasil como o quinto colocado. Mas nós não somos mais o quinto colocado em população. Nós somos o sexto, fomos ultrapassados pelo Paquistão. Agora somos o sexto colocado em população mundial, mas mesmo assim temos uma das maiores populações do mundo. Vamos lembrar que existem mais de 200 países no mundo e a gente tem a sexta população do mundo. Isso faz com que nós sejamos um país populoso. O conceito de populoso está aí no livro de vocês na página 68. Significa ter uma grande população absoluta. O que é população absoluta? É o total de habitantes de uma determinada área. Pode ser de um determinado país, pode ser de um determinado estado ou de um determinado município. Isso é a população absoluta, a quantidade de pessoas que moram numa determinada área. Aí vamos lá, olha, a população brasileira. O primeiro censo demográfico foi do ano de 1872 e o último censo demográfico do ano de 2018. Bom, essas informações trazem uma evolução da quantidade de brasileiros que foi aumentando ao longo dos anos. Vejam que em 1872 haviam 9 milhões e 900 mil brasileiros. Agora, em 2018, 208 milhões. Caramba, a gente cresceu a nossa população aí, ó. 3 vezes 9, 27, não. A gente cresceu mais de 20 vezes a nossa população. É crescer de forma muito rápida, porque apesar da gente falar assim, do 1872 para 2018, dá 130 anos mais ou menos, olha, é um ritmo muito acelerado.
a população brasileira tinha um ritmo, uma taxa de natalidade muito alta até a década de 1970. E o que é taxa de natalidade? Olha, o segundo conceito que a gente está vendo. Taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes. A gente separa em grupos de 1.000 habitantes uma determinada população e vê quantas pessoas nasceram nesse determinado grupo. Ah, Cristiano, ainda está confuso. Pois bem, vamos imaginar o seguinte, um município como Cordeiro que tenha 20.000 habitantes. A gente divide em 20 grupos de 1.000, já que Cordeiro tem mais ou menos isso mesmo, 20.000 habitantes, e vê quantos habitantes nasceram para cada grupo de 1.000. Se nasceram 10 pessoas ao longo de um ano, essa taxa de natalidade é de 10 crianças a cada grupo de 1.000 habitantes. Ou seja, se temos 20.000, 20 vezes 10 significa que a taxa de natalidade em Cordeiro daquele determinado ano que a gente possa fazer uma pesquisa vai dar 200 crianças por ano de nascimento, que deve ser mais ou menos isso aí, a taxa de natalidade de Cordeiro. Ou seja, taxa de natalidade, número de nascimentos medidos por ano a cada grupo de 1.000 pessoas. Agora o seguinte, a população, evidentemente, não só nasce pessoas. Existem formas de fazer com que uma população cresça, ela aumente de tamanho. Uma delas, a principal delas, é quando nasce mais pessoas do que morre. Obviamente, a gente chama isso aí de crescimento natural ou crescimento vegetativo da população. É a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. E aí a população vai crescendo. Veja bem, Cristiano, isso é óbvio, mas em períodos de guerras, a gente já teve no mundo aí no século passado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que acaba acontecendo? Durante as guerras, as pessoas acabam praticamente não tendo filhos, porque é muito difícil, a vida acaba sendo uma condição apenas de sobrevivência. E para piorar, muitas pessoas estão morrendo. Quando isso acontece, quando a gente tem mais pessoas morrendo do que nascendo, a gente fala que houve um crescimento vegetativo negativo. Cristiano, cresceu diminuindo? Os termos técnicos são esses. Quando há mais pessoas morrendo do que pessoas nascendo, a gente tem um crescimento vegetativo negativo, ok? No Brasil, a gente não chegou a passar por esse quadro, porque graças a Papai do Céu, a gente não passou por um período de guerras. Então, normalmente, no Brasil, a gente tem crescimento vegetativo positivo. Com um detalhe muito importante. No Brasil, a gente tem uma taxa de natalidade que está diminuindo com o passar dos anos. Os casais estão tendo cada vez menos filhos. E isso tem um lado positivo, que a gente vai ver mais à frente, mas também tem um lado negativo. Porque o que acaba acontecendo? Cada vez menos filhos significa que a população vai cada vez mais envelhecendo, porque não tem crianças, e mais ainda, a gente vai fazendo com que a população pare de crescer. A gente não vai ter mais um número maior de habitantes e há algumas projeções para daqui a 30, 40 anos que a população brasileira comece a diminuir, porque a gente já está hoje numa taxa de natalidade abaixo de 2 filhos por casal. Os casais estão tendo, em média, aí 2 filhos no máximo. 2 filhos, vamos imaginar, o meu pai e a minha mãe, são 2 pessoas. Tiveram a mim e ao meu irmão. Então é uma taxa de reposição, 0 a 0. Eles um dia morrerão e ficarão apenas a mim e ao meu irmão. Então somos 2. 2 nasceram e morreram, ficamos 2. Se, graças a Deus, tivermos filhos, no meu caso, eu tenho 2 filhos, só taxa de reposição natural. Quando eu e minha esposa formos, ficarão apenas os 2 filhos. O meu irmão teve 3 filhos, então ele já conseguiu fazer com que a taxa de natalidade ficasse um pouco acima. Além de ter sido uma taxa de reposição, que ele repôs a ele e a sua esposa, ele ainda tem uma pessoa a mais, que no caso aumentaria a população. Entendido até aí? Então, taxa de natalidade, pessoas que nascem a cada grupo de 1.000, a mesma lógica, a taxa de mortalidade. Pessoas que morrem a cada grupo de 1.000 pessoas, que a gente fatia num período de 1 ano. Grupo de pessoas que morrem a cada ano, repartido em grupos de 1.000, para poder ficar mais fácil para a gente obter um percentual. No livro de vocês está na página
69. Na página 70, a gente tem duas fotografias que são bem emblemáticas, que elas exemplificam como que funcionava a taxa de natalidade no Brasil há algumas décadas e como que ela funciona hoje. Na primeira fotografia, a gente vê lá na figura 2, 4, 5, 7, 8 crianças, duas pessoas, dois homens mais idosos, talvez ali um deles fosse o filho mais velho, e com as crianças no colo, os pais. Ou seja, 8, 9, 10 filhos. Tinham casais que tinham 15, até mais filhos do que isso, até a década de 60, 70. E aí uma foto recente de um casal com uma menininha, que é o perfil da população brasileira atualmente, um filho no máximo 2 por casal. Essas são as características atuais da população brasileira com relação à demografia. Por que que os casais, por que que as famílias passaram a ter menos filhos? Vejam bem, através do governo federal, por conta desse crescimento muito acelerado, vamos lembrar que a gente tinha 9 milhões de habitantes no iniciozinho do século XX e viramos o século XXI com 200 milhões de habitantes, o governo federal, olhando para o futuro lá nas décadas de 70 e 80, percebendo que a população brasileira crescia em um ritmo muito acelerado, e isso não foi um fenômeno só do Brasil, foi um fenômeno mundial, e depois vocês podem pesquisar o fenômeno chamado de Baby Boom. O Baby Boom compreende ali mais ou menos entre as décadas de 60, 50, 60 e 70, que era quando os casais tinham muitos filhos. Pois bem, a partir dessa lógica de que nós não podemos continuar crescendo no ritmo que estávamos crescendo lá no passado, o governo federal, através de avanços na medicina, cada país adotou políticas para reduzir a quantidade de filhos por casal. De que forma? Métodos contraceptivos, ou seja, as mulheres passaram a ter, e os casais, né, mais acesso a métodos para evitar de se ter mais filhos. Pílulas anticoncepcionais, cirurgias e outros métodos para fazer com que você tenha um controle da natalidade. As pessoas passaram a ter menos filhos. A segunda razão para que os brasileiros, e de uma forma geral no mundo todo, as pessoas passassem a ter menos filhos, foi o modo de vida urbano. No Brasil, até a década de 1960, a maior parte da população morava na zona rural, onde se tinham mais filhos. Quando se vai para a zona urbana, o que acaba acontecendo? O marido sai para trabalhar, às vezes tem 2 empregos, às vezes a renda não é suficiente. A mulher também sai para trabalhar, para aumentar a renda da família. Além disso, além da questão do trabalho, a questão do conforto. As pessoas passam a buscar mais conforto dentro da sua própria casa, um automóvel, outros bens que as pessoas passam a buscar, e ter filhos passa a não ser a principal prioridade. Porque vamos lembrar, no campo, na zona rural, quanto mais filhos, mais mãos para trabalhar. Então, quantos mais filhos tivessem uma família, melhor ou mais elas conseguiam trabalhar para poder conseguir produzir os seus alimentos. Já na cidade, quanto mais filhos, é mais boca para comer e menos dinheiro, muitas vezes, para alimentar essas pessoas. Então, por conta disso, o modo de vida urbano fez com que as pessoas passassem a querer ter menos filhos. E por último, eu acabei já até mencionando também na questão urbana, o fato das mulheres se inserirem no mercado de trabalho, irem também em busca de trabalho, e por conta disso, ao trabalhar, você passa a ter menos tempo para cuidar dos filhos. Então, é uma opção ter menos filhos, ou até alguns casais preferem não ter. Por isso, você reduz a taxa de natalidade no Brasil. Pois bem, na página 72, a gente falou no início da aula que no Brasil tem mais de 208 milhões de habitantes. Mas, apesar do Brasil ter 208 milhões de habitantes, o Brasil não é um país povoado, porque povoado é igual a população relativa. Tio, o que é isso? Vamos lembrar de um conceito importantíssimo: densidade demográfica. Algumas áreas do Brasil, lá na página 72, tem um mapinha,
tem muita gente morando, ou seja, há uma concentração populacional. Densidade demográfica significa muita gente morando em um lugar pequeno, ou às vezes até num lugar grande, mas com muita gente. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, ela é chamada de uma mega cidade. Sabe por quê? Tem mais de 20 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Então é muita gente morando numa área grande, que a cidade de São Paulo é até bem grande, porém é muita gente concentrada. E aí faz com que São Paulo tenha uma densidade demográfica muito alta. A cidade do Rio de Janeiro é a mesma coisa. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de habitantes. Só apenas da cidade do Rio de Janeiro, sem contar a região metropolitana, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e mais vários outros municípios. Ou seja, uma população muito concentrada em uma área faz com que você tenha uma densidade demográfica alta. Mas no Brasil, de uma média geral, a densidade demográfica é baixa, de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Você tem áreas em São Paulo e no Rio de Janeiro com mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso acontece? Isso acontece porque o Brasil, vamos lembrar, é o quinto país do mundo em extensão territorial, ou seja, somos muito grandes. Algumas áreas do Brasil são chamadas de vazios demográficos. Por que vazios demográficos? Regiões pouco habitadas. Vamos lembrar que na região norte, a maior parte é da floresta amazônica. Então, no meio da floresta, você não tem grandes núcleos urbanos. Além da região norte, a região centro-oeste, que é a região agrícola do nosso país, com enormes fazendas, chamada de celeiro do Brasil, também, com enormes rebanhos bovinos. Essas áreas são pouco povoadas. Ou seja, onde se concentra a maior parte da população brasileira, na faixa do litoral, que vai lá do Rio Grande do Sul até lá em cima, no Maranhão, que são os estados mais populosos, Sul, Sudeste e Nordeste são as regiões mais povoadas. 80% da população brasileira mora em cidades e 80% da população brasileira, mais ou menos, mora nessa porção das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Ou seja, a gente tem uma população concentrada e mais ainda nas porções próximas ao litoral. Quanto mais próximo ao litoral, você tem mais habitantes. Quanto mais afastado do litoral, da praia, menos habitantes. Quando eu falo afastado, quanto mais você vai andando ali 100, 150, 200 quilômetros rumo ao interior, menos habitantes. Por exemplo, na região Nordeste, se você vai ao Ceará, Fortaleza, que fica no litoral, tem muito mais gente do que quando você vai para o interior do Ceará, para a região do semiárido, tem menos habitantes. Então, densidade demográfica é a relação entre a quantidade de habitantes e a área. Você divide e chega à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Vejam como é interessante essa questão da densidade demográfica. No livro de vocês, na página 73, tem uma tabela que faz o seguinte, olha, Bangladesh tem 164 milhões de habitantes, mas por ter um território muito pequenininho, Bangladesh tem 1.143 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam que loucura. Mais de 1.000 pessoas em um quilômetro quadrado. Um quilômetro quadrado é uma área pequena, com mais de 1.000 habitantes. Ou seja, uma concentração populacional, uma densidade demográfica altíssima. Agora vejam a Rússia, que está lá em último na tabela, tem 143 milhões de habitantes, mas apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, é gigante. Tem 140 milhões de habitantes, mas consegue ter uma população relativa, ou seja, uma densidade demográfica baixa, porque tem um território muito grande. E mais, tem uma parte que é gelada, geladíssima. Pouquíssimos habitantes moram lá. A parte oeste da Rússia, mais para o lado da Europa, é onde tem mais gente. Bom, encerrando a nossa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês façam, dessa vez vai ter bastante exercício, fiquem espertos, quinta-feira a nossa correção e eu vou cobrar para saber se vocês estão conseguindo acompanhar aí as nossas atividades. Vocês vão fazer o exercício que está na página 73, ok? Onde está lá 2, 3 e 4. O número 1 da página 72, que é tranquilíssimo, está aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que é a nossa unidade da federação.
E a pergunta basicamente é se moram mais pessoas na região metropolitana, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, ou no interior. É só isso. 2, 3 e 4 do livro. Então, 72, 73. Porém, vocês têm também agora a apostila em mãos. E na apostila vocês vão responder das questões número 1 até o número 8. Ali eu fiz questão de pontuar na apostila os conceitos. A gente precisa conhecer esses conceitos para se dar bem nessa matéria, tá bom? Encerro aqui a nossa aula de hoje. Uma boa tarde, bom dia, boa noite. Deus abençoe. Ó, amo vocês. Até quinta, tá bom?